ela se chama Um Falso Evangelho. E por que um falso evangelho? É porque existem muitos falsos evangelhos. Não existe só um tipo de falso evangelho. Existem vários tipos de falsos evangelhos que assediam a sua vida todos os dias. Então, eu quero hoje falar de um que ele está se destacando em cenário do Brasil todo. E nós vamos abordar um pouco a respeito desse assunto com você para que você possa ter um pouco de conhecimento a mais do que aquilo que você já conhece, aquilo que você já sabe, para que você possa se proteger o seu coração a respeito daquilo que tem sido pregado, daquilo que tem falado, não só a nível das igrejas de Dourados, mas a nível das igrejas do Brasil. E essa palavra eu quero começar com Gálatas, capítulo 1. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Gálatas, capítulo 1. E nós vamos ler 2 versículos ali, o versículo 8 e o versículo 9. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. A versão que eu uso aqui, irmãos, é Almeida século 21, mas você tem a versão da sua Bíblia aí. Tem uns que tem Bíblia nova aí, né, bonita. E você pode estar acompanhando através da versão que você tem aí, tá bom? O que é importante disso? O importante é você ter a Bíblia. Isso é o mais importante de tudo, né? Você viu que nós cantamos agora há pouco, né? O Elmar ministrou uma canção, onde a canção dizia assim: eu quero te ver, Jesus. E muitas vezes, quando nós pensamos a respeito de como nós vemos Jesus, como nós contemplamos Jesus, nós desejamos uma experiência sobrenatural, como se os nossos olhos fossem abertos e nós pudéssemos contemplar Jesus como os profetas do Antigo Testamento fizeram, como João na ilha de Patmos teve essa experiência. Mas, irmão, Jesus, Ele quer que você veja Ele no seu dia a dia. Então essa canção ela é uma realidade no dia a dia da sua vida, na sua rotina. Não tem nada mais poderoso, não tem nada mais sobrenatural na sua vida do que a sua rotina, porque o sobrenatural de Deus, ele se manifesta na sua rotina. E muitas vezes nós desejamos ter experiências pirotécnicas com Deus, sendo que Paulo, em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, ele fala assim que os nossos olhos foram desvendados, ou seja, o véu que existia nos nossos olhos foram tirados, para que nós pudéssemos contemplar o Senhor através de algo, através do quê? Da Escritura. Então você pode ver Jesus todos os dias. É só você pegar esse livro que se chama Bíblia Sagrada e passar um tempo lendo ele e pedindo para que o Espírito Santo revele as verdades que existem aqui ao seu coração. E na medida que o Espírito Santo vai fazendo isso com você, você vai vendo Jesus. Você vai contemplando o Senhor. E melhor que isso, você vai sendo transformado de glória em glória na imagem de Jesus. Então existe uma forma prática e diária de você ver Jesus. Como? Escritura Sagrada. Palavra do Senhor. Muitas vezes nós queremos aqueles espetáculos, né? Queremos que o nosso quarto se encha de uma fumaça, que se abra uma porta aqui, a gente olha e veja Jesus saindo aqui, e você fala, eu estou vendo Jesus. E isso pode acontecer, irmãos, eu não descarto isso. Pelo contrário, se acontecesse comigo, eu ficaria extremamente feliz. Mas no dia a dia eu posso ver Ele. Isso é o que importa. Amém? Então você quer ver Jesus? Vamos ver um pouquinho sobre isso também. Amém? Então, Gálatas capítulo 1, versículo 8, versículo 9 diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos tenho pregado, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Amém? Vamos orar?
Senhor, nós queremos nessa noite contemplar o Senhor e contemplar o Senhor através das Escrituras. Espírito Santo, nesse momento nós queremos submeter a nossa mente, as nossas emoções, as nossas afeições, a nossa atenção, o nosso coração totalmente ao Senhor. Queremos nos render ao Senhor. Senhor, ajuda-nos neste momento a termos corações ensináveis, porque o Senhor disse que o Senhor escreveria no nosso coração as suas palavras. Então, nesta noite, Senhor, escreve as suas palavras em nosso coração, para que nós possamos ser transformados. Espírito Santo, Tu és o Senhor desse lugar. Senhor, leva neste momento cativo, em obediência, todo pensamento a Cristo, e que nós estejamos totalmente voltados para o Senhor, para a sua ação, sensíveis àquilo que o Senhor deseja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, esse texto que eu li agora com vocês, eles mostram uma preocupação profunda que Paulo tinha com um tema que assedia você todos os dias. Todos os dias, esse tema que Paulo está falando aqui nos assedia. Cada mensagem que nós ouvimos, cada recorte de pregação que você ouve no YouTube, no Instagram, cada vídeo que você assiste, tudo isso pode conter aquilo que Paulo estava extremamente preocupado em relação aos irmãos da Galácia. Paulo estava preocupado com esses irmãos, porque eles estavam sendo rondados por um falso evangelho. E aqui especificamente em relação ao que estava acontecendo com eles, eram que pessoas que estavam no meio delas e que professavam a fé no Senhor, eles eram um grupo de pessoas que existiam na época que eram chamados de judaizantes. E o que eram os judaizantes? Eles eram um grupo de pessoas que criam que Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, que Jesus tinha levado o preço do pecado sobre ele, ou seja, eles acreditavam em todo o processo de salvação, mas eles queriam incorporar junto a esse processo de fé e salvação através da graça e do sacrifício de Jesus, eles queriam incorporar para esta igreja, que era uma igreja gentia, não era uma igreja judia, não era uma igreja de Israel, eles queriam incorporar costumes que eram específicos do povo judeu. Eles queriam, de qualquer forma, que, por exemplo, aqueles irmãos circuncidassem os homens e as crianças. Então, eles quiseram, de alguma forma, começar a fazer com que esse falso evangelho entrasse dentro da igreja da Galácia. E você percebe como é uma coisa muito sutil? Porque se você pega o exemplo, eles estavam usando algo que estava dentro da Bíblia. Eles estavam falando de algo que era um costume, era algo que Deus tinha deixado, que Abraão fez, que foi o sinal de aliança entre Deus e Abraão, que foi um sinal que foi colocado dentro de toda a lei mosaica, quando Moisés, através do poder de Deus, libertou o povo do Egito. Eles queriam simplesmente pegar isso e colocar dentro do contexto de povos gentios, povos que não eram os judeus. E Paulo chama isso, irmão, de falso evangelho. Você percebe como é sutil a entrada daquilo que é falso no meio daquilo que é verdadeiro? E isso precisa ser dessa forma, porque primeiro que aquilo que é falso precisa ter algo que é verdadeiro para se inspirar e para tentar se parecer. Se você pega uma nota de R$100, você pode pegar um papel muito parecido com aquela moeda original, você pode imprimir com a mesma qualidade de tinta, talvez, mas ela jamais vai ser verdadeira, mas ela vai ser muito parecida. Então aquilo que é falso imita o que é verdadeiro. E Paulo aqui, ele estava preocupado
com esses irmãos a respeito de um falso evangelho. E olha o tipo de preocupação que Paulo expressava. Paulo repetiu por 2 vezes uma expressão muito pesada. Ele falou: olha, se alguém chegar no meio de vocês e apresentar um outro evangelho diferente daquele que vocês já receberam, olha o que Paulo fala: eles precisam ser amaldiçoados. Pior que isso, aqui no versículo 8, Paulo fala assim: mesmo que um anjo do céu, olha a experiência sobrenatural, mesmo que um anjo venha do céu e anuncie para vocês um outro evangelho diferente do que vocês receberam, ele também seja maldito. Olha o grau de seriedade disso, irmãos. Olha o nível de preocupação que Paulo tinha a respeito de zelar pelo evangelho verdadeiro. Mas é importante aqui, irmãos, nós compreendermos primeiro do que significa evangelho. E muitas vezes, quando nós falamos a respeito de evangelho, nós pensamos em 4 livros, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que são chamados evangelhos segundo os seus autores, né? Então, o que acontece, irmãos? O evangelho ele não é restrito somente aos 4 primeiros livros do Novo Testamento. O evangelho é algo muito mais amplo. O evangelho é algo muito maior, o evangelho é muito mais significativo. E eu peguei aqui um significado da palavra evangelho para que você possa conseguir captar um pouco da amplitude, da profundidade que essa expressão carrega. E evangelho, ele deriva da palavra grega evangelho, literalmente, ele significa uma boa mensagem, ou uma boa notícia, ou boas novas. Esse termo, ele deriva de uma palavra que na antiguidade, na época que Jesus vivia, esse termo ele era usado em contextos políticos e civis, por reis e por imperadores da época, onde os Césares, por exemplo, de Roma, eles eram tratados como se fossem divindades, como se fossem deuses, como se fossem alguém que era derivado totalmente de um deus, e as pessoas criam que esses reis, esses imperadores, as ações que eles fariam, os atos que eles fariam iam trazer paz e salvação. Então esses feitos desses reis, esses atos que eram considerados atos divinos, eles eram descritos com essa palavra evangelho. Então a palavra evangelho, ela não significa somente boas novas ou boas notícias, ela significa boas notícias a respeito de algo que um ser divino vai intervir no meio da humanidade e vai mudar a situação da humanidade. O evangelho ele tem um significado muito mais profundo. O nascimento desses reis na época, eles eram tratados como mensagens de redenção. Você percebe a narrativa que é feita quando o anjo ele anuncia a vinda de Jesus? Aquilo é a pura descrição do evangelho. Por isso que Jesus ele foi tratado como o próprio evangelho. Jesus, ele próprio, é a boa notícia de Deus para o mundo. Jesus próprio, ele é a esperança de paz que o mundo precisa. Então a palavra evangelho, irmãos, ela não fala somente a respeito de alguns livros da Bíblia, mas fala a respeito da notícia que Deus dá para o homem a respeito da sua redenção, a respeito da sua salvação. O evangelho, ele aborda principalmente 2 aspectos de Jesus. A primeira, a vinda, que ele veio como cordeiro, morreu, e através da sua morte e ressurreição, ele comprou para ele um grupo de pessoas que vão viver eternamente com ele, mas aborda também um outro aspecto, que é a segunda vinda de Jesus, em que ele vai resgatar todas as pessoas e restaurar todas as coisas ao seu estado original. Portanto, o evangelho,
Ele vai desde Gênesis até Apocalipse. Você sabe aquele momento onde o homem e a mulher, eles pecam. E aí eles começam a trocar acusações um com o outro, acusam a serpente. E naquele momento, eles falam até Deus. Ó Deus, a mulher que você me deu que fez eu fazer esse negócio aí. Naquele momento, irmãos, Deus apresenta como solução para a vida do homem, solução para a vida da mulher, e a solução que Deus apresenta ali não é uma solução somente individual. A solução que Deus apresenta ali é uma solução para a família, é uma solução para a criação dos filhos, é uma solução para aquilo que o homem foi encarregado de fazer, de cuidar e administrar e representar Deus nessa terra. A solução que Deus apresenta para o homem é o Evangelho. Porque naquele momento ele fala, olha, aconteceu tudo isso, mas eu vou falar, mulher, da sua semente virá alguém que pisará na cabeça da serpente e ele vai restaurar todas as coisas. Ali aparece a primeira menção do Evangelho. Então o Evangelho é essa boa notícia que nós tivemos lá no começo, que o pecado entrou no mundo e acabou com todas as coisas, mas nós temos uma boa notícia. Nós sabemos que Jesus vem, Jesus ressuscita, Jesus vai para o céu, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai restaurar todas as coisas. Então fique tranquilo, nós temos uma boa notícia. Tudo vai acabar bem. Então isso é o Evangelho. Eu já perdi muito tempo explicando para você o que é o Evangelho. Mas veja bem, irmãos. O Evangelho, ele pode ter muitas e podem ter várias falsificações. O Evangelho verdadeiro hoje, ele não carrega só um tipo de falsificação. Ele carrega várias falsificações e muitas falsificações do Evangelho, elas têm rondado as igrejas, têm rondado os púlpitos, têm rondado os vídeos que nós assistimos através das mídias sociais. E todos os dias você está sendo bombardeado para você acreditar de maneira diferente daquilo realmente que é o verdadeiro. A palavra verdadeiro significa algo que, em nossa formulação e o entendimento do Evangelho, quando eu falo para você assim, existe o Evangelho que é o Evangelho verdadeiro, esse termo estou usando para você porque existe um Evangelho que ele corresponde absolutamente com a realidade daquilo que Deus quis dar para o homem. Esse verdadeiro Evangelho, ele existe. Deus, quando ele quis se revelar ao homem, ele se apresenta ao homem, ele dá o Evangelho ao homem, e esse Evangelho que nós recebemos de Deus, ele corresponde absolutamente, perfeitamente com toda a realidade daquilo que Deus quis deixar para nós. O falso evangelho, ele não corresponde com a realidade. Por isso que quando nós andamos no falso evangelho, quando nós batemos de frente com a dura realidade do evangelho, porque o evangelho verdadeiro, ele é duro como aço. A realidade do evangelho, irmãos, ela é dura como aço. E quando nós andamos no falso evangelho, quando nós batemos de frente com o evangelho, nós não temos outra alternativa a não ser nos rendermos àquilo que Deus realmente mostrou. Por isso que Paulo usa essa expressão, olha pessoal dos Gálatas, se alguém pregar um outro evangelho, um evangelho que não é esse evangelho real que vocês receberam, eles sejam malditos. Então hoje eu não vou falar sobre falsos evangelhos, mas eu vou falar apenas de uma falsificação. Por isso o nome da mensagem é um falso evangelho, e não o falso evangelho. Então existe um falso evangelho que nós vamos falar hoje, e esse falso evangelho ele é conhecido por uma sigla. E essa sigla é composta por 3 letras. É a letra D de dado, é a letra T de tatu e a letra M de macaco. DTM. E o que significa essas 3 letras
que vai nos apresentar um dos muitos falsos evangelhos. Ela significa deísmo terapêutico moralista. Só que eu vou explicar para você o que isso significa. E você vai precisar acompanhar atentamente tudo que vai ser falado hoje, para que você possa ter condição de submeter o que você está ouvindo, aquilo que vai gerar de pensamento na sua mente, para ver se corresponde com aquilo que você crê sobre o Evangelho. A chamada que eu faço para você hoje é um exame que você vai fazer a respeito daquilo que você tem crido, para ver se corresponde realmente ao verdadeiro Evangelho e não a um dos muitos falsos evangelhos que estão nos rondando. E por que esse assunto é tão importante, irmãos? Porque o Evangelho, ele é o centro do plano de Deus para a humanidade. O Evangelho ele não é só o conteúdo de evangelismo, mas o Evangelho ele deve ser também o centro do discipulado na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que o Evangelho é só para evangelizar, né? Vamos alcançar o perdido e vamos levar o Evangelho. Mas o Evangelho é algo muito maior. O Evangelho também é o centro do discipulado nas nossas vidas. Nós vamos ser discipulados durante toda a nossa existência, durante toda a nossa jornada aqui na Terra, pelo Evangelho. Existe uma frase de Lutero, e Lutero dizia assim: o Evangelho não é somente o ABC da fé, mas o alfabeto inteiro da nossa salvação. Então essa é a realidade do Evangelho na nossa vida. Mas olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao versículo 3. Abre comigo lá. Olha o que ele diz: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, nos quais estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido em vão, ou crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E esta é a realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho apresenta para nós um Cristo e este crucificado. Essa é a realidade que trouxe a possibilidade da salvação nas nossas vidas. Se Jesus não tivesse vindo. Se Jesus não tivesse assumido a forma de homem, tivesse cumprido o propósito e a vontade de Deus na vida dele, entregue a vida dele como um sacrifício pelos meus pecados, ai de mim, ai de você, ai de toda a humanidade. Então Paulo aqui ele está falando assim: olha, irmãos, eu quero lembrar para vocês que um dia eu anunciei um evangelho para vocês. E vocês receberam esse evangelho e vocês estão firmes neles. Só que por meio desse evangelho também vocês são salvos, mas vocês precisam reter com firmeza a mensagem exatamente como eu anunciei. Então Paulo descarta todo tipo de falso evangelho que poderia estar nos rondando, e se nós andarmos nesses falsos evangelhos, nós não vamos conseguir chegar naquele lugar que é o lugar de plena salvação que Jesus deseja nos levar. O que Paulo fazia questão aqui, irmãos, é que ele lembrava que o evangelho ele é o centro de todas as coisas. O evangelho é absolutamente o centro de todas as coisas na nossa vida. Você, por acaso, já parou para pensar em qual tipo de evangelho que você crê? Você já parou para pensar qual é o conteúdo da sua fé? Você já parou para analisar isso? Sabe por quê, irmãos, estou falando isso? Porque a nossa geração, a geração em que nós estamos vivendo, ela tem abraçado o deísmo moralista terapêutico e ela tem chamado isso de evangelho. E eu vou explicar para você qual é o significado dessa sigla, deísmo terapêutico moralista, para que você possa entender como se parece com o evangelho, mas ele é um falso evangelho. Então, essa expressão, deísmo terapêutico moralista, ela foi criada por um filósofo
mais ou menos nos anos 2000. E ela foi criada para designar a compreensão de Deus que os jovens norte-americanos eles tinham. Então esse filósofo ele fez uma pesquisa, ele fez uma entrevista com mais ou menos 3.000 jovens norte-americanos. E nessa entrevista que ele fez com esses jovens, eles queriam saber como que era a espiritualidade desses jovens. Como eles enxergavam Deus, como eles viam as coisas ligadas à espiritualidade. E esses jovens, eles responderam como eles compreendiam Deus. Ele pesquisou mais ou menos durante uns 5 anos a visão religiosa dos adolescentes dos Estados Unidos. E depois ele publicou um livro a respeito das conclusões que ele tirou dessa pesquisa. E o nome desse livro, traduzido para o português, eu não sei se ele tem no Brasil, mas esse livro traduzido ele se chama Busca da Alma, a vida religiosa e espiritual do adolescente americano. Através dessa pesquisa, irmãos, ele mostra como que essa visão do deísmo terapêutico moralista, ou como esses jovens compreendiam de Deus, estava assim muito distante do ensinamento bíblico. O pior é que isso aqui não ficou restrito somente aos jovens americanos. O pior é que isso se espalhou. Infelizmente, essa realidade, ela chegou praticamente em todos os lugares. Ela se tornou como se fosse uma crença popular. Sabe o que é uma crença popular? É uma crença que todo mundo simplesmente crê. Ela se populariza no meio das pessoas. Uma crença popular. Se você chupar manga e tomar leite, você vai passar mal. Isso é uma crença popular, é um exemplo de crença popular. Comer carne de porco e tomar tereré, você vai passar mal. Isso são crenças populares. E essa crença aqui, irmãos, ela se espalhou como se fosse uma crença popular no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E eu quero apresentar para você agora os 5 pontos principais que destacam o deísmo terapêutico moralista. Eu vou pedir para o Oliver, para ele projetar para você, porque você vai ler a respeito de quais são os 5 pontos principais que você vai conseguir identificar a respeito do que é o deísmo terapêutico moralista. Então, o deísmo terapêutico moralista, ele é baseado em 5 pontos principais. E quais são esses pontos? Primeiro, existe um Deus que criou e ordenou o mundo, e esse Deus, ele zela pela vida humana na Terra. Então o deísmo, ele não nega a existência de Deus. O deísmo fala assim, Deus existe. Só que o deísmo, ele acredita, diferentemente de nós que somos teístas, ele acredita que Deus cria todas as coisas, ordena todas as coisas, estabelece leis, e até isso tudo está certo, porque você olha a Terra, você olha o universo, ele é regido, né, através daquilo que os cientistas começaram a descobrir, das leis naturais do universo, né? Então esse Deus, ele cria o universo, ele estabelece leis que vão reger o seu universo, mas ele se ausenta da sua criação. Ele não é um Deus presente na sua criação. Ele não é um Deus que participa da sua vida de maneira ativa. Por isso chama-se deísmo. Por quê? Porque ele não nega a existência de um Deus criador. Mas eles têm a percepção de um Deus diferente do Deus que a Bíblia apresenta. O segundo tópico que baseia o deísmo terapêutico moralista é: Deus quer que as pessoas sejam boas, simpáticas e justas umas com as outras, conforme ensinado na Bíblia e pela maioria das religiões do mundo. Ou seja, Deus quer um comportamento moral correto. Isso também, num certo ponto, está certo, porque Deus quer que nós se tornemos melhores. Deus quer que nós tratemos as pessoas em nossa volta de maneira gentil, educada. Isso está correto. Mas
Esse tópico do deísmo, irmãos, ele encobre a questão do moralista. Por quê? Porque ele é baseado no seu esforço e na sua atitude, no seu comportamento. Ele não é baseado na graça e no sacrifício de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O terceiro tópico esse é muito complicado. Ele diz assim que o objetivo central da vida de toda pessoa é ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. Por isso ele carrega a expressão terapêutico. Então, uma pessoa que ela é uma deísta terapêutica moralista, o objetivo central da vida dela é a sua felicidade. É ela ser feliz. Quarto, Deus não precisa estar particularmente envolvido na vida de alguém, exceto quando é necessário para resolver algum problema. Percebe a questão do deísmo? É um Deus que cria todas as coisas, ordena para funcionar tudo de acordo com as leis estabelecidas, mas ele não está tão presente assim na sua vida. Ele só vai vir quando houver uma necessidade de resolver algum problema para você. Essa é o tipo de pensamento que o deísmo terapêutico moralista ele apresenta. E por último, boas pessoas vão para o céu. Então o que eu quero dizer com isso? Se eu tiver um ser humano perto de mim, se eu tiver essa pessoa que eu chamo de meu próximo, e eu for bom com ele, e eu fazer as coisas legais por ele, eu não maltratar ele, e eu não fizer nada de errado com ele, eu sou uma pessoa boa, então eu vou para o céu. E essa expressão, irmãos, deísmo terapêutico moralista, relata a experiência espiritual daqueles jovens que foram entrevistados por esse sociólogo, ou por esse... Ele não é sociólogo. Filósofo. Obrigado, Elmar. Retrata a experiência espiritual deles. Só que não retrata só a experiência espiritual deles, retrata a experiência espiritual de muitas pessoas que estão dentro das igrejas hoje no Brasil. Infelizmente. Então, irmão, em essência, aquilo que nós chamamos de deísmo terapêutico moralista, e a partir de agora eu vou falar DTM. Quando eu falar DTM, você já sabe o que eu estou querendo dizer. Então, em essência, o DTM, ele crê que Deus cria todas as coisas. O DTM cria que Deus deseja que você seja feliz e legal. O DTM crê que você não precisa de Deus, a não ser que algo impeça o seu objetivo principal de vida de ser feliz. E se logo todas as pessoas buscarem ser felizes e legais umas com as outras, elas irão para o céu. E é somente para isso que nós precisamos de Deus, para mais nada. Talvez você fale, não, Marcelo, isso é uma realidade distante daquilo que nós acreditamos. Irmãos, o deísmo, ele mostra um Deus longe, um Deus distante. Deus, ele existe, mas ele não se envolve toda hora na minha vida e na sua vida. É uma espécie de relacionamento casual, sabe? E sabe aquele relacionamento casual que tipo assim, acho que eu vou domingo à noite na igreja, ao menos 2 vezes por mês, e durante a semana eu esqueço que Deus existe. Talvez na sua mente você fale, eu não sou deísta, mas na sua prática você pode estar sendo um deísta. Porque você não tem consciência que Deus participa a cada segundo e cada momento da sua vida. Que Deus está com você em cada momento. Deus quer que você viva cada centímetro da sua vida para Ele. E muitas vezes nós, de maneira consciente, não achamos que somos deístas, mas na prática, nós somos deístas. Porque nós lembramos de Deus no domingo à noite, onde nós falamos assim, hoje eu vou na igreja, eu vou dedicar 2 horas do meu dia para participar do culto, 2 horas, se o Jean não pregar, né? Porque se o Jean pregar, vai dar 3h30. E aí depois, durante a semana, eu me esqueço. Então, o meu relacionamento com Deus, irmãos, ele se torna mais um relacionamento assim de um culto de domingo,
Meu relacionamento com Deus é mais tipo assim, quando eu vou dormir, eu lembro de fazer uma oração. Quando eu acordo de manhã, eu me lembro de fazer uma oração ali de 10 segundos. Aí na hora que eu vou almoçar, eu sento na mesa e falo, não, eu preciso orar. Aí eu sento, faço aquela oração. Não que isso seja errado, tá? Aí, de repente, eu tenho um parente doente na minha família. Ou de repente eu estou precisando de um emprego, ou estou precisando de um milagre na minha vida. Aí eu me lembro de Deus. Aí eu falo, eu preciso buscar a Deus. Irmãos, qual é a intenção do nosso coração em buscar a Deus? Será que na teoria nós achamos que nós não somos deístas, mas na prática nós estamos acreditando num evangelho totalmente deísta? Porque existe um problema sério nisso aqui, irmãos. Quando nós temos um relacionamento com Deus, não na nossa teoria, porque muitas vezes na nossa mente nós achamos que nós acreditamos da maneira correta, mas na prática, quando nós nos relacionamos com Deus dessa forma, nós nos colocamos Deus não como Senhor das nossas vidas, mas Ele se torna tipo um mordomo, para quando eu precisar, eu aciono Ele vem e resolve o meu problema. Você já parou para pensar sobre isso? Então você não se preocupa em ter um relacionamento com Deus através da Bíblia, através da oração, você não se preocupa em jejum, que são práticas espirituais que te aproximam de Deus, né? O que a Bíblia fala que são meios de graça que Deus nos deixou para que Ele possa nos tocar e nos alcançar e nós possamos nos aproximar dEle, né? Nós não fazemos isso no nosso dia a dia. Muitas vezes nós passamos o dia tão carregado, tão atarefado, chega à noite, meu Deus, eu esqueci de orar hoje, Jesus, muito obrigado por esse dia, porque o Senhor me protegeu, me guardou, em nome de Jesus, amém. E pum, deita morto de cansado. É uma realidade isso ou não? Então muitas vezes, irmãos, na teoria nós não nos achamos deístas, mas na prática, a nossa vida prática de fé está dentro do deísmo. Terapêutico, irmãos. Terapêutico porque ele busca o bem-estar. Ele busca a identidade, o afago do seu ego. Ele busca a sua felicidade. Então esse Deus, Ele existe, mas eu só entro em contato com Ele todas as vezes em que é necessário para que a minha felicidade seja o resultado final do meu contato com Ele. Ou seja, eu não entro em contato com Ele porque eu amo Ele, porque eu desejo ter relacionamento com Ele. Eu entro em contato com Ele porque eu estou precisando de algo. Terapêutico porque eu me preocupo em ser feliz. Eu sei que Deus, Ele pode me proporcionar essa felicidade. Então eu vou falar com Ele. As pessoas, irmãos, elas não andam gritando isso aqui na igreja, sabe? As pessoas, elas não falam isso de maneira aberta na igreja, mas eu quero perguntar para você, por que você vem na igreja? Por que você vai na reunião das mulheres? Por que você vai na reunião dos homens? Por que nós falamos da necessidade de nós termos tempos de oração, de leitura da palavra, que são práticas que nos aproximam de Deus, que nos revelam o Senhor, que nos transformam à imagem de Jesus? Por que nós fazemos tudo isso? Por que eu estou aqui nessa igreja hoje? Por que os irmãos de todas as igrejas douradas estão agora sentados nas suas cadeiras, nos seus bancos? Por que eles estão dentro das igrejas? Muitos estão porque eles precisam se sentir melhor. Então a igreja, ela se torna um lugar onde eu me sinto bem emocionalmente. A igreja se torna um lugar onde eu posso criar os meus filhos e confiar os meus filhos ao ministério infantil para que eles não se tornem algo que eu não gosto. A igreja se torna um lugar onde eu vou chegar e vou resolver os problemas do meu casamento, porque eu tenho pessoas lá que eles vão nos aconselhar e vão nos ajudar a melhorar o nosso casamento. Porque quando surgir um conflito, se eu não estiver dentro da igreja, não tem ninguém para ajudar a resolver os problemas que eu tenho. Você percebe, irmãos, que tudo, quando nós pensamos dessa forma, ou do porquê nós fazemos parte da igreja de Jesus, tudo centraliza que é para o seu bem
estar. Você percebe a necessidade de nós termos esse lado terapêutico em nossas vidas? É para o meu bem-estar, é para a minha felicidade. Nunca é o ponto central do Evangelho. E sabe qual que é o ponto central do Evangelho? Eu estou na igreja para adorar a Deus. Eu vim na igreja para me oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o meu culto. Você percebe a diferença? Então muitas pessoas vêm na igreja, ficam 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Aí chega uma hora que a pessoa não aguenta mais. Aí ela fala, eu preciso ir na igreja hoje, de qualquer jeito. Aí a pessoa vem, participa de 2 horas do culto, depois some mais 3 meses. Por quê? Porque ela não se preocupa em ter um relacionamento com Deus, ela quer se sentir bem somente. Essa pessoa está mergulhada numa crença deísta, terapêutica, moralista. E por que também é moralista, irmão? Porque, veja bem, a pessoa que é assim, ela foca no seu comportamento moral correto, mas para obter vantagens de Deus. Sabe aquela coisa? Eu tenho um ponto A aqui, então eu tenho o dízimo. Eu vou dar os 10% aqui, e Deus vai proteger para que o devorador, o migrador, o cortador, que são demônios. Não, irmãos, não são demônios, tá? Nunca foram demônios. Migrador, devorador, cortador eram gafanhotos que existiam na época que acabavam com as plantações de todas as pessoas que faziam parte e plantavam naquela época, tá? Nunca foi demônio. E isso foi falado para botar medo em você, para você dar dinheiro para a igreja, para o pastor. Nunca foi. Então, eu preciso de um resultado. Então, o meu comportamento moral vai ditar o meu resultado. Então, não é mais a graça de Jesus na minha vida. Agora é aquilo que eu consigo pelo meu esforço. Percebe como vai se distanciando do verdadeiro evangelho? Então, eu vou dar os 10% de dízimo e eu não sou contra você dar 10% de dízimo, tá, irmão? Se você quiser dar 10, 15, 20, 30, você dê. Mas sempre conforme aquilo que o seu coração sente alegria de dar. Paulo fala assim, cada um contribua conforme está proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade. Ou seja, você nunca pode dar nem triste e nem porque você precisa dar para ter uma bênção. Olha só, totalmente diferente daquilo que a gente acha. E olha, irmãos, eu preciso de um resultado, então eu dou o dízimo e Deus vai me abençoar e eu vou conseguir aquilo que eu quero. Ou seja, o meu resultado depende do meu comportamento. Por isso, ele carrega a expressão moralista. Eu vou me comportar bem, eu vou me esforçar, porque se eu me esforçar e me comportar bem, eu vou ter vantagens de Deus. Então esse Deus, ele está preocupado em que eu tenha um estilo de vida moral bom, que seja bem aceito pela sociedade. Então Deus se preocupa em que eu tome boas atitudes, boas ações, seja um bom cidadão, respeite as pessoas, seja gentis com as pessoas. E Deus deseja realmente que nós sejamos tudo isso, irmãos, mas isso não é o centro da nossa vida. Porque isso aqui, a bênção, a salvação, a graça de Deus na nossa vida não depende do nosso desempenho. Quando nós pensamos nisso aqui, irmãos, nós vamos cair automaticamente em desgraça. Então, o meu objetivo nessa noite aqui, irmãos, não é ensinar uma teoria para que você possa aprender somente, mas eu quero dar subsídios para que você possa analisar a sua prática do dia a dia, se você não está vivendo no DTM, se a crença do seu coração não é essa crença chamada DTM, e conseguir diagnosticar e perceber onde estão os problemas daquilo que você crê. Porque quando você é um teísta, você não crê somente em Deus, mas você sabe que Deus está envolvido de maneira pessoal com você. Você sabe que Deus, ele não está longe de você, mas ele está interagindo diretamente com a sua realidade todos os dias. Você lembra o que o salmista disse? Como eu posso fugir da presença de Deus? Se eu for na montanha mais alta, o Senhor estará lá. Se eu for no mais profundo abismo, ali o Senhor vai estar. Eu não consigo fugir da presença de um Deus que Ele é presente na minha vida.
Então, irmãos, isso é muito sério, mas o deísmo, ele mantém Deus longe de você, ou seja, a crença do deísmo dá a possibilidade de você manter Deus de uma distância segura de você. É você que mantém a distância dele, você estabelece até onde Deus pode ir na sua vida. Não, Deus, a distância que eu estabeleço para você é até aqui, ó, é uma distância segura para mim, tá? É segura para a minha vida, eu defino isso, então o Senhor não está longe o suficiente para me ajudar quando eu preciso, mas o Senhor está longe o suficiente para se intrometer nas minhas decisões. Tipo assim, eu vou domingo na igreja, mas de segunda a sábado eu levo a vida do jeito que eu acho que eu tenho que levar. Eu levo a minha família do jeito que eu acho que eu tenho que levar. Eu trato a minha esposa do jeito que eu acho que eu tenho que tratar. Eu trato os meus filhos do jeito que eu acho que eu tenho que tratar. Eu trato os meus negócios do jeito que eu acho que eu tenho que tratar. Deus não tem a ver com essas coisas. Deus não se intromete nessas coisas. Então, se eu quiser xingar a minha esposa, eu xingo. Se eu quiser bater violentamente no meu filho, eu bato. Se eu quiser sonegar impostos, eu sonego. Porque Deus está numa distância segura de mim. E Ele não vai chegar e vai influenciar essas decisões que fazem parte do meu dia a dia. Então, irmãos, a gente leva desse jeito. Porque Deus está numa distância segura. Aí eu vivo de segunda a sábado do jeito que eu quero, mas domingo à noite eu vou na igreja ver Deus. Pronto, está resolvido. Isso é muito sério. Mas olha que coisa boa. Se eu tiver dificuldades, se for preciso algo para eu me livrar dos meus problemas que estão acontecendo comigo, porque assim, eu mantive Deus numa distância segura, mas algo chamado realidade bateu em mim, eu bati com a cara na realidade e isso acabou com a minha vida. Então eu preciso de algo. Então aí eu vou orar. Aí eu vou chegar para Deus e vou dizer, Deus, eu preciso de você agora para resolver esse problema aqui, ó. Aí eu vou fazer uma campanha, aí eu vou fazer uma corrente, aí eu vou na quarta da vitória, aí eu vou na sexta da libertação, aí eu vou na vigília, aí eu vou não sei aonde. Eu prometo até dar dinheiro para Deus. Deus, se você me abençoar, eu te dou, sabe aquele negócio? Que tipo de relacionamento que eu tenho com Deus? Por que é sério isso, irmãos? Porque Deus, Ele é o Senhor de cada centímetro da sua vida. E se você não entender isso, você vai andar num evangelho que não é o evangelho da Bíblia. Deus, Ele é o Senhor de cada centímetro da sua vida, de cada centímetro da sua vontade. Se você quer algo diferente disso, não é o evangelho. Então, irmãos, essa crença do deísmo, ela mantém Deus de maneira seletiva distante. E dessa maneira, a forma que eu me relaciono com Deus, Ele vai se tornar para mim apenas uma espécie de mordomo que vai servir para mim quando eu peço. Então, quando eu precisar de alívio, quando eu estou sobrecarregado, eu vou pegar aquele versículo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uau! Dá até para colocar até um versículo no deísmo. Mas eu só lembro dele na hora que eu estou todo lascado. Eu não me preocupei em me ajoelhar diante dele e falar, Senhor, eu estou aqui porque eu sou teu. Eu estou aqui para a sua glória, eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor deseja. O que o Senhor quer de mim hoje? Eu não tenho preocupação em fazer isso, porque o meu encontro com Deus é no domingo à noite. O resto não pertence a Ele, pertence a mim. Então, infelizmente, irmãos, Deus acaba se tornando como se fosse um mordomo para trazer alívio, para promover uma terapia para aquilo que eu estou sentindo.
A centralidade do deísmo, ela não é Jesus. A centralidade do deísmo, ela é o ego, ela é o eu do ser humano. Já parou para pensar hoje que as igrejas estão oferecendo até vantagens? Estacionamento, ar-condicionado. Tem igreja que faz propaganda disso, irmãos. E aqui tem ar-condicionado. É velho, mas tem. Aqui nós temos um ambiente relativamente confortável. O problema não é isso, irmãos. O problema é meu relacionamento com Deus está firmado nisso. O meu relacionamento com Deus ele não pode estar firmado nessas coisas. Então a centralidade da pregação do deísmo é o ego. É a aceitação do seu estado atual. Ou seja, do jeito que você está, você pode continuar que Deus te aceita. Por isso a secularização entrou dentro da igreja. Por isso hoje a gente vê um homem participando de um louvor, de uma adoração, escutando uma palavra dentro da igreja aqui, ele sai ali para fora, ele trai a esposa dele com outra mulher. Por isso o jovem está hoje sentado em várias igrejas de Dourados, e ele termina de participar do culto, do louvor, até chora. Aí ele sai de lá e vai fazer sexo com a namorada. Sabe por quê, irmãos? O que importa é a minha satisfação e a minha realização. Não é Deus o centro. O meu centro é o meu eu. É a minha felicidade. Uma pessoa que pensa assim é uma pessoa que ela não é teísta. Não é o teísmo bíblico. É um falso evangelho. Deus ele se torna apenas um terapeuta cósmico. Que ele vai dar bênçãos e vai dar presentes se eu conseguir ser bonzinho. Mas a relação quem controla sou eu. Não é ele que controla a relação. A crença do deísmo, ela acabou evoluindo, irmãos, para um termo que é muito usado hoje. E você ouve muito essa expressão, acredite em si mesmo. Você ouve essa expressão ou não? Acredita no seu potencial. Enquanto o evangelho fala assim, miserável homem que sou, quem me salvará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus que me dá a vitória em Cristo. Percebe a diferença? Então o deísmo ele evoluiu para um acredite em si mesmo. Você só precisa de si. Enquanto Deus te ajudar a ser feliz, a ser gentil, a ser ótimo, então está ótimo. Então você não precisa de Deus interferir em todos os momentos na sua vida, definindo tudo que você tem que ser. Você pode deixar Deus meio de lado e você dita quem você é de verdade, o que você quer. Aquilo que você quer, aquilo que você deseja, persiga isso. O deísmo terapêutico moralista, meu irmão, é uma espécie de evangelho da prosperidade. Só que ele tem a ver com uma prosperidade afetiva, com a sua felicidade, com o seu bem-estar. Na prática, o DTM é: Deus, eu não quero você dirigindo cada passo da minha vida. Apenas eu quero que você me faça feliz e tudo tem que dar certo na minha vida. Eu não espero muita dificuldade, eu não suporto muito sofrimento. Porque eu creio que você quer que eu seja feliz e você quer que eu acredite em mim. Isso é o deísmo moralista terapêutico. Ou terapêutico moralista. Sabe frases comuns que nós ouvimos de DTMs? É: se eu for bom, Deus vai me abençoar. Outra frase muito comum é: a chave para sermos felizes é sermos bons. E uma frase que você ouve talvez de maneira recorrente: faça a tua parte, que Deus vai te ajudar. Não é que você tem que ficar sentado numa rede, deitado numa rede sem fazer nada, irmãos. Não é isso. Mas as coisas precisam estar no lugar correto, dentro do seu coração, para que você não coloque Deus como um mordomo na sua vida. Eu quero afirmar de maneira veemente nessa noite, irmãos, esse evangelho, ele é um falso evangelho. Ele não é o evangelho que Deus deixou para que nós pudéssemos crer. O deísmo
terapêutico moralista, ele é um falso evangelho. E talvez se algo que eu falei aqui tenha orientado a crença do seu coração, está na hora de você reavaliar realmente aquilo que você tem crido. É necessário. Você sabe por que, irmãos, o deísmo terapêutico moralista, ele é um falso evangelho? Porque ele é um evangelho que leva você a acreditar em você, em vez de você depender de um Deus que ele é poderoso. Mas ao contrário de você crer que Deus é um Deus poderoso, que Deus é um Deus soberano, que Ele está controlando cada passo da sua vida, que Ele tem absolutamente tudo sob controle, em vez de você acreditar dessa forma, você meio que quer colocar Deus como seu mordomo. Ele é um falso evangelho porque ele busca levar você a focar nos seus dons, nas suas capacidades, nas suas habilidades, levando você a pensar sempre: o que eu posso fazer? Que impacto que eu posso gerar? Irmãos, no evangelho, como o deísmo terapêutico moralista, não tem uma preocupação em conhecer em quem Deus é. O foco não é Deus, o foco é o meu desempenho. O foco não é eu olhar para Deus e falar: Senhor, quem o Senhor é? Como é o seu caráter? Porque eu estou sempre preocupado com o meu desempenho, com o meu comportamento. O que eu posso fazer? Nossa, se eu fizer isso aqui, eu vou produzir isso aqui. Então, em vez de eu contemplar Deus como aquele que criou o universo, que Ele me fez para um propósito, e o propósito que Deus nos fez, Ele nos fez para Ele. Deus não fez você para outra coisa a não ser fazer você para Ele. E nós começamos a inverter as coisas. O deísmo terapêutico moralista, ele nos leva a sermos tolerantes e nos leva a sermos cúmplices com os nossos pecados e com as nossas perversidades. Por quê? Porque o objetivo principal de Deus na minha vida é para eu ser feliz. Então, se eu sou feliz cometendo tão pecado, Deus não vai achar ruim de eu pecar naquilo lá. Porque o objetivo de Deus na minha vida é: eu sou feliz. Você já viu essa frase? Eu mereço tanto ser feliz. E por causa dessa frase, irmão, as pessoas abrem mãos de aquilo que Deus deixou. E você sabe qual que é a diferença, irmãos, do comportamento deísta para o comportamento moral bíblico? Porque existe um comportamento moral bíblico. Você sabe qual é a diferença? É que o comportamento deísta, ele é para obter vantagens. Então eu faço tal coisa para receber tal coisa. Mas o comportamento moral bíblico, você sabe por que você procura se esforçar para obedecer os mandamentos? Eu vou te citar um versículo. Jesus fala assim: se alguém me ama, guarda os meus mandamentos, não é? Então por que eu tenho que guardar os mandamentos de Jesus? O que me motiva a guardar os mandamentos? O amor que eu tenho a Ele. Não é para obter vantagem. Não é para ser beneficiado em algo. Mas é porque eu amo Ele e eu não quero ofender Ele, eu não quero magoar Ele, eu não quero ir contra aquilo que Ele falou que é a verdade. Eu vou me esforçar e depender da graça dele para cumprir os seus mandamentos. O moralismo bíblico, ele é baseado no amor, ele não é baseado em nós termos vantagens. Então Deus fez as nossas vidas para um propósito, Deus nos fez para Ele. E o deísmo também, irmãos, ele é um falso evangelho porque nós acabamos nos tornando cúmplices dos nossos pecados. E os nossos pecados muitas vezes exprimem o nosso desejo de nós sermos felizes. E aí nós nos esquecemos daquilo que Provérbios 28, 13 diz. Nós pegamos só a primeira parte, nós nos esquecemos da segunda. Você consegue colocar para mim aí, Oliver? Provérbios 28, 13. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Então aqui existe uma condição.
Você pecou, você confessa, Ele é fiel e poderoso para te perdoar. Mas não para só no confessar. Existe o abandonar. Você precisa confessar e abandonar. Você acredita que eu já vi crente, irmãos, falando assim, não, eu vou fazer tal coisa, depois eu vou e peço perdão para Deus? O cara tem consciência que ele está fazendo errado, o cara sabe que ele vai fazer algo que é contrário à natureza de Deus, porque pecado, irmãos, não é somente desobedecer a Deus. Pecado é você ir contra a natureza de Deus. É algo muito mais grave. É algo muito mais profundo, mais trágico para nossas vidas. Pecado é nós irmos contra quem Deus é. E não somente, transgredir ali algo que Deus falou para não fazer. Não é como a sua mãe falar para você assim, você vai jogar bola, 5 horas você está aqui, você chega às 5h30 e fala, mãe, passou o tempo. Não é só isso. Não. É você ir contra a natureza de um Deus que é santo. É algo muito maior. Então, irmãos, dentro dessa condição, nós confessamos, mas também nós precisamos deixar. Porque o arrependimento real e verdadeiro, irmãos, é confessar o pecado e deixar o pecado. Se você só confessa, provavelmente você está indo ali meio no deísmo. Por quê? Porque, eu vou pecar, eu sei que Deus me ama, Ele quer que eu seja feliz, então Ele vai me perdoar. E assim Deus te perdoa centenas de vezes, entre aspas. É isso que muitas vezes nós achamos. Então o arrependimento, ele envolve confessar e deixar. Arrependimento é confessar e deixar. Só confessar não é arrependimento. Talvez você possa falar para mim assim nessa noite, mas Jean, você não conhece aqueles versículos da Bíblia? Você não sabe que os pensamentos de Deus sobre nós são mais altos que os nossos? Que é Isaías 55, de 8 a 9, né? Mas se você ler Isaías 55, 2 e 3, você vai ver que Deus não está falando de nenhuma vantagem para você. Sabe o que Deus está falando ali? Está falando a respeito de uma nova aliança que Ele firmaria com o seu povo. Não tem nada a ver de Ele beneficiar você em algo. Não tem nada a ver de você chegar diante dele e falar, Senhor, eu quero um HB20 1.0 turbo. E Ele dá para você uma caminhonete de R$500 mil, porque os planos de Deus são maiores que os meus planos. Não, irmão. Não tem a ver com isso. Os planos de Deus são maiores para você, porque a nova aliança que Ele fez com você permitiu com que o seu coração fosse trocado por um coração de carne e que as palavras deles pudessem ser escritas no seu coração através do Espírito. Por isso os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Não tem a ver com benefícios pessoais. Não tem a ver com vantagens pessoais. Mas geralmente um deísta pega esse tipo de versículo e tira do contexto para poder justificar algo que ele crê. Talvez você vai falar, Jean, mas você não conhece Jeremias 29:11, que fala que Deus tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito para dar o fim que nós desejamos. E eu tenho certeza disso, irmão. Eu tenho certeza absoluta. Eu creio nesse versículo com todas as fibras do meu corpo, mas a pergunta é, qual é o filtro que você usa para falar sobre paz e não de mal e de prosperidade? Será que é o mesmo filtro de Deus? Porque paz e prosperidade para Deus pode significar uma coisa, mas no seu filtro pode ser uma coisa totalmente diferente. E por que eu estou falando isso? Porque olha a vida de Jeremias, que foi quem escreveu esse versículo. Eu quero usar a vida de Jeremias como exemplo que escreveu esse versículo. Jeremias teve pessoas que tramaram a morte dele. Jeremias teve a família toda contra ele, que ele teve que abandonar a sua família. Jeremias ele foi abandonado e amaldiçoado por todas as pessoas do povo de Israel. Será que os pensamentos de paz e prosperidade de Deus são iguais aos nossos? Porque Jeremias falou, eu sei que os pensamentos de Deus são de prosperidade para mim, mas olha o que aconteceu com ele. Será que é o mesmo filtro, irmão?
Qual é o filtro que eu uso para falar sobre isso? O que dizer de Paulo? 2 Timóteo 1:8. Estou acabando, tá? 2 Timóteo 1:8. Vou ler só esse, tá? Porque tem mais 2 versículos sobre Paulo. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos meus sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Nossa! Meu Deus! Fiquei chocado agora. Não é participa dos meus benefícios? Não é participa de uma casa de 1 milhão? Não é participa de um carro zero? Não é participa de um salário de 100 mil? É participa dos meus sofrimentos? Meu Deus! O que dizer de Timóteo? Vai ali em 2 Timóteo, mas no capítulo 4, versículo 5. Olha só. Tu, porém, Paulo falando de Timóteo, sê equilibrado em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Nossa! Meu Deus, fiquei chocado. Porque ele não ficou um pastor conhecido em toda a cidade de Éfeso, que ele era o pastor. Ele não virou uma celebridade. Meu Deus, ele passou por aflições. O que falar de Pedro, irmãos, que morreu crucificado de cabeça para baixo? O que falar de André, que foi crucificado em uma cruz num formato de X? O que falar de Tiago, que foi decapitado? O que falar de Tiago, irmão de Jesus, que foi crucificado provavelmente no Egito, segundo algumas tradições? O que falar de Tadeu, que foi morto a flechadas? O que falar de Filipe, que foi enforcado? O que falar de Mateus, que foi decapitado? O que falar de Tomé, que foi morto com lanças? O que falar de Bartolomeu, que foi esfolado vivo? O que falar de todas essas pessoas? E você sabe por que tudo isso aconteceu? Porque os pensamentos de Deus sobre essas pessoas eram de paz e não de mal, eram de prosperidade. Então o filtro de Deus é diferente do nosso filtro. Por favor, entenda Deus como Ele é. Olhe Deus como Ele é, não olhe Deus segundo as suas emoções e segundo os seus sentimentos, porque isso é falso na sua vida. Você tem certeza, irmãos, que você tem o mesmo filtro que Deus está falando ali de Jeremias 29:11? Ou será que você lê esse versículo falando, ai meu Deus, eu quero um carro zero, mas eu sei que o Senhor tem pensamentos de paz e prosperidade na minha vida, então eu vou ganhar o meu carro zero. Irmãos, eu posso te garantir que tudo que acontece na sua vida são os pensamentos de paz e não de mal para Deus em você, porque o que importa para Deus não é agora. O que importa para Deus é a eternidade. Ele quer ter você eternamente com Ele. E tudo que tiver que acontecer na sua vida vai acontecer para que você more com Ele eternamente. Você já parou para pensar que a questão do sofrimento para Deus não tem nenhum tipo de restrição, porque Ele próprio se tornou carne e Ele morreu pendurado no pior tipo de morte que existia? Irmão, o sofrimento para Deus não é nada. Então nós precisamos sair, irmãos, desse evangelho falso, desse evangelho raso. Em oposição a esse evangelho falso, irmãos, existe a proposta do teísmo bíblico, do cristianismo bíblico, e a proposta do cristianismo bíblico é arrependimento. A proposta do cristianismo bíblico não é eu querer ser feliz e ter todas as minhas vontades feitas. A proposta do cristianismo bíblico é eu tenho que negar a si mesmo, eu preciso me negar todos os dias da minha vida. A proposta do cristianismo bíblico não é eu manter Deus longe, distante, de maneira segura, de maneira Ele não interferir na minha vida, mas eu saber que Deus controla a minha vida, que Ele é Senhor em todas as áreas do meu ser. Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho que a Bíblia mostra para nós. Sabe, irmãos, no DTM, você tem relacionamento com Deus para ter vantagens.
Mas no verdadeiro evangelho, você tem relacionamento com Deus porque a sua satisfação está em amar a Ele. Então nós precisamos fazer uma análise. Esse é um momento para você refletir sobre naquilo que você tem crido. Irmão, não se esquece que acreditar em um falso evangelho pode produzir em você apostasia mais lá para frente. Porque se hoje você não aguenta sofrer, você imagina na hora que o bicho pegar, meu irmão. Você pode saber, você vai espirrar. 2 palitos, você vai apostatar da fé. Você sabe por que eu falo isso? Oliver, coloca para mim em 1 Timóteo 4:1, rapidinho. Timóteo 4:1. Olha o que Paulo fala que pode produzir apostasia. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de... O que leva você à apostasia? Você acreditar num evangelho falso. Num evangelho que não é o evangelho verdadeiro. E eu não me importo, irmão, se domingo que vem não tiver ninguém aqui. Não tem problema, nós fecha a igreja e vai continuar adorando a Deus da mesma forma. Mas eu amo você, eu não posso negociar a sua vida, porque a sua vida é preciosa para Deus. Eu preciso levar o evangelho verdadeiro para você. Esse é um compromisso que eu preciso ter com você. Então, irmãos, o evangelho ele é o poder de Deus para nos transformar. Mas ele nos transforma a partir de um fato que aconteceu fora de nós. O verdadeiro evangelho, ele não depende do meu desempenho. A minha transformação não está no meu desempenho, naquilo que eu posso fazer. A minha transformação, ela está firmada em algo que aconteceu fora de mim. E o que aconteceu fora de mim? É Cristo e Ele crucificado. Porque Ele crucificou, houve graça suficiente para que eu fosse alcançado. Porque Ele foi crucificado, porque Ele pagou o preço pelos meus pecados. Eu pude amá-lo, conhecê-lo, me relacionar com Ele, ser transformado à imagem dEle. Irmão, você é transformado por algo que aconteceu fora de você. A centralidade do Evangelho não tem a ver com você. A centralidade do Evangelho é Cristo. Cristo, Ele é a centralidade do Evangelho. De maneira gradual, na medida em que você olha para Jesus como autor e consumador da sua fé, de maneira gradual, Ele vai transformando você à semelhança de Jesus. Mas se você busca Deus somente para você ser feliz, a centralidade da sua vida está no lugar errado. Se você está dentro da igreja somente para ser feliz, irmãos, a centralidade da sua vida está no lugar errado. Você já parou para pensar do que os apóstolos viram, o que os apóstolos contemplaram? Na medida em que eles olhavam para Cristo, ele falava, eu largo qualquer coisa para ter Ele. Sabe qual é a medida do reino, irmãos? A medida do reino é aquela pessoa que acha um tesouro precioso no campo e ela vai e ela vende tudo que ela tem. Tudo que ela tem, ela vende para poder comprar aquilo que é mais precioso para ela. Nós precisamos estar dispostos a fazer isso. Nós não podemos ser igual ao jovem rico. E sabe por que Jesus trouxe essa mensagem hoje para você? Porque Jesus ama você. Sabe o que aconteceu com o jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus e falou, mestre, o que é necessário para que eu herde o reino dos céus? Jesus olhou para ele e falou, olha, cumpre a lei, obedece os mandamentos. Ele falou, não, mas eu já faço tudo. Eu sou o cara, você não sabe? Jesus, a minha performance é top das galáxias. Aí Jesus falou assim, então tá, faz o seguinte, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí depois você vem para me seguir. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Você não cumpre tudo. Sabe por quê? Porque o primeiro mandamento fala assim,
Não terás outros deuses diante de mim. Aquele homem tinha um Deus no seu coração, chamava-se dinheiro. Ele amava o dinheiro. Aí ele olhou tudo que ele tinha, olhou para Jesus. Em Lucas, irmão, se você lê o que Lucas retrata, Lucas fala assim: e Jesus, quando viu ele, o amou. Porque Jesus nos ama. Ele quer tirar as escamas dos nossos olhos. Então aquele jovem triste, porque ele preferiu ficar com o Deus da riqueza no coração dele, sai e vai embora. E deixa aquele que ele via como alguém que podia fazer uma diferença na vida dele. Sabe, irmãos, Deus está chamando as nossas vidas a fazer isso. A nós abrirmos mãos e vendermos tudo que nós temos no sentido simbólico, figurado, mas que nos impede de estar junto com Ele, que nos impede de conhecermos a Ele. Sabe, eu penso que a Bíblia fala em 2 caminhos, e você conhece bem esses 2 caminhos. Larga é a porta que conduz à perdição, e estreita é a porta que conduz a... Nós conhecemos esses 2 caminhos, né? Está na Bíblia, né? Mas esses dias atrás eu estava falando com o Elmar, eu acho que mais com alguns irmãos, eu estava refletindo a respeito de alguma coisa, que talvez, se houvesse um terceiro caminho, um caminho onde você não sofreria as consequências dos seus pecados, ou seja, você não iria para o inferno, mas também você não viveria eternamente com Deus na Nova Jerusalém, mas, tipo assim, você ia viver a sua vida do jeito que você vive hoje normalmente. Será que esse caminho, irmãos, ele não estaria altamente populado? Porque muita gente está com Deus não porque ama Ele, porque tem medo. Não é que é errado ter medo, é bom, tenha medo. O medo te protege. Mas o que precisa segurar o seu coração em Jesus é o amor. Porque você ama Ele, você está disposto a abrir mão de tudo e de todos por causa dEle. Por isso Jesus falou assim, aquele que não negar pai, mãe, filho, filha, casas, bens, tesouros, não é digno de mim. Não é digno de ser chamado meu discípulo. Jesus é intenso, irmãos. Jesus, Ele não vai dividir você com ninguém, Ele quer você todo para Ele. Nós precisamos voltar à centralidade do Evangelho verdadeiro. Nós precisamos amar a Jesus a ponto de largar qualquer coisa por Ele. Pois aquele que não nega tudo por Ele, não é digno dEle. Fica de pé comigo.